Já imaginou o que aconteceria se uma nação inteira se levantasse contra seu líder escolhido por Deus? Não é ficção. É um evento real, registrado na Bíblia, onde, em um único dia, 14.700 pessoas pereceram por questionar a autoridade de Moisés. Uma das tragédias mais chocantes do Antigo Testamento, e que, ao final, vai te fazer entender por que Deus leva tão a sério o tema da liderança e da autoridade. Prepare-se para uma história que desafiará sua compreensão sobre poder, orgulho e as consequências da desobediência. Pense por um instante. Você faz parte de uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, vagando por um deserto implacável. Não há mercados, hospitais, casas, apenas areia, rochas e um sol castigante, dia após dia. Essa era a realidade do povo de Israel. Haviam escapado da escravidão no Egito, mas a euforia da liberdade já havia se dissipado. O livro de Números, capítulo 16, nos transporta para este cenário de tensão. Já se passavam 2 anos no deserto, e a novidade, a aventura, se transformava em monotonia e cansaço. A comida era sempre a mesma, o maná, de manhã, de tarde. A água, quando aparecia, muitas vezes era um milagre, jorrando de uma rocha. Mas aqui, algo crucial precisa ser compreendido. Este não era um grupo qualquer de refugiados. Eram o povo escolhido de Deus, os herdeiros de Abraão, Isaque e Jacó. Eles testemunharam as 10 pragas que devastaram o Egito. Atravessaram o Mar Vermelho a seco, num feito impossível. Receberam a própria lei de Deus, no Monte Sinai. No entanto, apesar de todos esses milagres grandiosos, algo perigoso começava a brotar em seus corações: a murmuração. Era o esporte nacional de Israel. Sempre que uma dificuldade surgia, ao invés de buscar a Deus, eles se voltavam contra Moisés. E quando as coisas melhoravam, a gratidão se esvaía rapidamente. Mas Moisés não era apenas um líder político. Ele era um profeta, um elo direto entre Deus e o povo. Quando Deus queria falar com Israel, usava Moisés. Quando o povo precisava de algo de Deus, buscava Moisés. Era um sistema teocrático, onde a autoridade não emanava do povo, mas diretamente dos céus. Contudo, a natureza humana, por essência, é rebelde. Sempre há quem acredite ter uma solução melhor, um caminho mais fácil, uma resposta mais rápida para os problemas. E no acampamento de Israel, homens influentes começaram a questionar não só as decisões de Moisés, mas a sua própria autoridade. O ar estava pesado, carregado de tensão. Sussurros se espalhavam de tenda em tenda, como um incêndio incontrolável. Por que Moisés tem que decidir tudo? Não somos todos filhos de Abraão? Por que ele e seu irmão Arão se acham mais santos do que nós? Perguntas que pareciam inocentes, mas que plantavam as sementes daquela que se tornaria uma das rebeliões mais graves na história do povo de Deus. Pois quando se questiona a autoridade estabelecida por Deus, não se está apenas criticando uma pessoa, está se desafiando o próprio Deus. E como veremos, Deus não ignora esses desafios. A paciência divina tem limites, e quando esses limites são ultrapassados, as consequências podem ser devastadoras. O povo de Israel estava prestes a aprender essa lição da maneira mais dura possível. Em toda rebelião, há sempre os instigadores, e esta não foi exceção. A história nos apresenta 3 nomes que se tornariam sinônimo de rebeldia: Coré, Datã e Abirão. Mas estes não eram pessoas comuns. Tinham influência, posição, seguidores. Coré era um levita, da família de Coate, com um trabalho sagrado no tabernáculo, responsável por transportar os objetos mais santos. Não era um Zé Ninguém, mas alguém com acesso direto às coisas de Deus. Aparentemente, isso não era suficiente. Datã e Abirão eram irmãos da tribo de Ruben, a tribo do primogênito de Jacó. Isso lhes conferia certo prestígio, pois, na mentalidade da época, ser da tribo do primogênito significava ter direitos especiais.
Eles sentiam que mereciam mais reconhecimento. Segundo Números, capítulo 16, verso 1, esses homens se levantaram contra Moisés. A palavra hebraica, kum, significa literalmente erguer-se, pôr-se de pé para enfrentar. Não foi um ato espontâneo, mas uma afronta deliberada. O verso 2 nos revela que eles tinham consigo 250 homens de Israel, príncipes da congregação, homens de renome. Imagine, não eram apenas alguns descontentes, mas líderes reconhecidos, com grande influência em suas tribos. Coré, Datã e Abirão os convenceram de que Moisés havia excedido sua autoridade. A pergunta que faziam parecia lógica: por que só Moisés e Arão podem se aproximar de Deus? Não somos todos santos? A estratégia empregada pelos líderes da rebelião era de uma sagacidade perversa, não atacando Moisés abertamente por motivos egoístas como inveja ou pura ambição pessoal. Em vez disso, a tática foi muito mais sutil e, consequentemente, mais perigosa. Eles revestiram sua insubordinação com um argumento aparentemente espiritual, a nobre causa da democratização do sacerdócio. A mensagem que ecoava pelo acampamento era poderosa e apelativa. Todos os israelitas são santos, consagrados por Deus. Portanto, todos têm o mesmo direito de se aproximar dele e de oferecer incenso. Essa era a retórica, mas por trás da cortina, o verdadeiro motor era o orgulho. Coré, em sua vaidade, não conseguia suportar a ideia de que Moisés e Arão detivessem uma posição especial, uma exclusividade no acesso ao sagrado. Embora fosse um levita com responsabilidades no tabernáculo, o que o aproximava do culto, ele ansiava por mais. Essa ambição desmedida, disfarçada de um desejo por igualdade, revelava uma insatisfação profunda com os limites de sua própria função, independentemente de quão honrosa ela fosse diante de Deus. Datã e Abirão, por sua vez, nutriam um ressentimento latente, incapazes de aceitar que a tribo de Levi, a qual pertencia a Arão, tivesse mais autoridade religiosa do que a tribo de Ruben, da qual eles eram membros proeminentes. Em sua visão distorcida, o fato de Ruben ser a tribo do primogênito de Jacó deveria conferir-lhes uma preeminência que estava sendo usurpada pela família sacerdotal de Arão. Essa percepção de injustiça alimentava sua amargura e os impulsionava à rebelião, travestida de busca por um direito supostamente negado. É verdadeiramente fascinante e ao mesmo tempo alarmante observar como o orgulho consegue mascarar-se sob o manto do zelo religioso ou da busca por justiça. Esses homens não se apresentaram ao povo dizendo: queremos o poder para nós. Longe disso. A retórica foi muito mais sedutora. Queremos igualdade para todos. Essa frase, por si só, soa nobre e virtuosa, um clamor por uma sociedade mais justa e equitativa, onde todos teriam o mesmo acesso e privilégios diante de Deus, apagando as distinções divinamente estabelecidas. No entanto, a Bíblia é clara ao afirmar que Deus conhece os corações humanos em sua totalidade, discernindo as intenções mais profundas por trás das palavras e ações. Ele sabia que, por trás daquela suposta busca por igualdade no sacerdócio, aninhava-se uma ambição desmedida e um profundo desejo de autopromoção. O que eles chamavam de igualdade era, na verdade, uma inveja da posição alheia e um anseio por um poder que não lhes fora concedido. A influência desses homens ambiciosos era, de fato, considerável. Eles lograram êxito em persuadir uma parcela significativa da congregação de que Moisés havia excedido os limites de sua autoridade, transformando a liderança de um servo de Deus em uma tirania pessoal. Os rumores se espalhavam como pólvora pelo vasto acampamento, transformando-se rapidamente em acusações abertas e diretas contra a figura de Moisés e de seu irmão Arão, minando a confiança do povo. A tônica das murmurações era sempre a mesma. Moisés se considera superior a nós. Arão não tinha o direito de ser sumo sacerdote. Nós também somos capazes de oferecer incenso a Deus.
O que esses rebeldes, em seu orgulho cego, não conseguiam ou não queriam compreender era uma verdade fundamental. A autoridade de Moisés não brotava de si mesmo, de sua inteligência ou de sua força, mas diretamente de Deus. Ele não havia se autoproclamado líder. Fora chamado de maneira inconfundível na sarça ardente. Da mesma forma, Arão não havia buscado o sacerdócio por vontade própria. Fora designado por Deus para aquela função específica e sagrada. O orgulho, ao cegar os olhos, impossibilitou-os de enxergar a verdade inegável da designação divina, levando-os a desafiar não apenas Moisés, mas o próprio Deus que o havia colocado naquela posição. Um erro que se provaria fatal. Toda conspiração para alcançar seu objetivo destrutivo requer tempo para amadurecer. E a rebelião de Coré contra Moisés não foi diferente. O que observamos em Números, capítulo 16, não é um evento isolado e súbito, mas o resultado de um processo gradual, de meses, talvez anos, de ressentimento acumulado e insatisfação latente que finalmente explodiram. Os conspiradores, liderados por Coré, trabalharam meticulosamente nas sombras, semeando sementes de dúvida e desconfiança entre o povo, criando divisões onde antes havia união e preparando o terreno para o que seria o seu golpe decisivo contra a autoridade estabelecida por Deus. A estratégia de Coré era particularmente astuta e bem articulada. Ele possuía um profundo conhecimento da estrutura social e tribal de Israel, sabendo identificar os homens mais influentes em cada tribo e como mobilizá-los. Ele conseguiu tecer uma complexa rede de apoio que se estendia por grande parte do acampamento, garantindo que sua mensagem de insubordinação chegasse a ouvidos receptivos e encontrasse eco entre os insatisfeitos. Mais do que apenas argumentos políticos ou sociais, Coré habilmente conseguiu dar um matiz religioso à sua rebelião, tornando-a ainda mais sedutora para o povo. Ele defendia fervorosamente que o sacerdócio deveria ser mais inclusivo, argumentando que era uma injustiça inaceitável que apenas a família de Arão tivesse acesso aos serviços mais sagrados e privilegiados do tabernáculo. Essa era a sua retórica principal. Um clamor por uma suposta democratização da fé, que na verdade mascarava uma ambição desmedida por poder. No verso 3 do capítulo 16, as palavras diretas e acusatórias de Coré, Datã e Abirão a Moisés e Arão revelam a essência de sua revolta. Basta já de vocês, porque toda a congregação, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vocês se elevam sobre a congregação do Senhor? Essa acusação, aparentemente lógica, invocava a própria palavra de Deus em Êxodo 19:6, onde Israel é chamado de reino de sacerdotes e gente santa. Coré estava torcendo as Escrituras para justificar sua própria rebelião. O que Coré falhou em compreender, ou intencionalmente ignorou, era que, embora todo o povo de Israel fosse santo por sua eleição divina, Deus havia estabelecido uma ordem específica e hierárquica para o serviço sagrado. Nem todos podiam ser sacerdotes, da mesma forma que nem todos podiam ser profetas ou juízes. Deus havia designado funções distintas para cada um, visando a ordem e a eficácia do culto e da administração da nação. Datã e Abirão, por sua vez, tinham uma queixa mais ligada ao ressentimento pessoal e à distorção da memória. Eles estavam amargurados porque Moisés os havia tirado do Egito, uma terra que flui leite e mel. Uma descrição irônica e completamente falsa de sua terra de escravidão, para morrer no deserto. No verso 13, eles acusam Moisés de ensenhorear-se sobre eles, de agir como um tirano, deturpando completamente a liderança de Moisés, que era de serviço e sacrifício. A conspiração havia conseguido corroer a confiança no líder estabelecido, transformando sussurros em conversas abertas e, finalmente, em acusações diretas.
Os conspiradores calcularam que tinham apoio suficiente para desafiar Moisés abertamente, com 250 homens principais e um número considerável de famílias e seguidores. Contudo, eles cometeram um erro fatal. Não levaram em conta que o próprio Deus estava ao lado de Moisés. Desafiar Moisés não era desafiar um homem, mas o Deus que o havia escolhido, e isso teria consequências inimagináveis para todos eles. Quando a gravidade das acusações dos rebeldes finalmente chegou aos ouvidos de Moisés, sua reação foi imediata e profundamente reveladora de sua verdadeira natureza como líder divinamente nomeado. Números 16, verso 4, nos relata que ele caiu sobre o seu rosto. Esta não era uma postura de derrota ou de rendição covarde, mas sim uma atitude de oração profunda e humilde busca da vontade de Deus. Diferentemente de um líder autoproclamado que reagiria com fúria ou argumentos políticos, Moisés não tentou defender sua própria posição com palavras vazias. Em vez disso, ele buscou a face do Altíssimo, reconhecendo que a batalha não era contra homens, mas contra o desafio à soberania de Deus. Ao levantar-se de sua intercessão, Moisés já possuía uma proposta clara e divinamente inspirada para resolver o conflito de uma vez por todas. Em vez de se engajar em um debate infrutífero sobre quem estava com a razão, ele propôs deixar que o próprio Deus desse a resposta definitiva. O teste seria simples, mas de um perigo extremo e com consequências fatais. Como Moisés declarou no verso 5: amanhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, e o fará chegar a si, e aquele a quem ele escolher, ele o fará chegar a si. Esta era a prova final, uma demonstração inegável da autoridade divina. A prova consistia em um ato aparentemente trivial. Cada um dos rebeldes deveria pegar um incensário, colocar incenso e apresentá-lo diante de Deus. Contudo, aqui reside o detalhe crucial e fatal. Somente os sacerdotes autorizados, da linhagem de Arão, podiam oferecer incenso a Deus. Qualquer pessoa que ousasse realizar esse ato sagrado, sem a devida consagração e autorização divina, morreria instantaneamente. Isso não era uma regra arbitrária de Moisés, mas uma lei estabelecida pelo próprio Deus. O livro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2, narra o destino trágico de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que morreram de imediato por oferecerem fogo estranho ao Senhor, um precedente claro do perigo da usurpação de funções sagradas. Coré e seus seguidores estavam diante de uma decisão que selaria seus destinos. Poderiam se retratar de sua rebelião, reconhecer seu erro e submeter-se à autoridade de Moisés, ou persistir em seu desafio, arriscando suas próprias vidas diante do fogo de Deus. No entanto, o orgulho é uma força cega e avassaladora. Uma vez que alguém se compromete publicamente com uma posição, especialmente uma que infla o ego, torna-se incrivelmente difícil recuar. Os rebeldes haviam investido demais em sua conspiração para simplesmente se retirar, o que os levou a um caminho sem retorno. Enquanto a prova se aproximava, Moisés tentou uma última vez dialogar com Datã e Abirão, buscando persuadi-los pessoalmente. Contudo, a arrogância deles era absoluta. Não subiremos, disseram no verso 12, uma recusa direta e categórica em reconhecer a autoridade de Moisés. Suas palavras foram particularmente amargas, acusando Moisés de tê-los tirado de uma terra que manava leite e mel, em uma cruel ironia, referindo-se ao Egito, a terra de sua escravidão, para os fazer morrer no deserto. Eles até mesmo perguntaram, sarcasticamente, se Moisés também lhes arrancaria os olhos, em uma referência à brutalidade contra prisioneiros de guerra, acusando-o de ser um tirano enganador. A resposta de Moisés a essa insolência foi uma oração direta a Deus no verso 15. Não olhes para a sua oferta, nem a um jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Esta foi uma declaração contundente de sua integridade.
Moisés afirmava que nunca havia usado sua posição para benefício pessoal, nunca havia abusado de sua autoridade e jamais havia tratado mal a qualquer um deles. Sua consciência estava limpa diante de Deus e dos homens. O dia da prova decisiva finalmente chegou. Os 250 homens, com seus incensários em mãos, apresentaram-se junto com Moisés e Arão. Era o momento da verdade, o instante em que o próprio Deus interviria para mostrar quem estava certo e quem estava errado. Mas antes que a prova propriamente dita começasse, algo assombroso aconteceu. A glória de Deus apareceu diante de toda a congregação, uma manifestação visível e inconfundível do poder divino que aterrorizou a todos. E então, Deus proferiu palavras gélidas a Moisés e Arão. Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei em um momento. Moisés e Arão, em um ato de intercessão desesperada, postraram-se sobre seus rostos e clamaram a Deus, suplicando por misericórdia para o povo, apesar de sua rebelião. Embora alguns tivessem pecado gravemente, a súplica era para que toda a congregação não sofresse as consequências de poucos. Deus ouviu a intercessão, mas sua resposta foi firme. O povo deveria se afastar das tendas de Coré, Datã e Abirão. Moisés transmitiu a advertência urgentemente, uma última chance para os inocentes se salvarem. A tensão no acampamento era quase insuportável. Todos pressentiam que algo terrível estava para acontecer. Alguns obedeceram imediatamente, afastando-se das tendas dos rebeldes. Outros, por curiosidade ou lealdade equivocada, permaneceram por perto. Datã e Abirão, com suas famílias, desafiadoramente saíram de suas tendas, como que zombando de Deus até o último instante. Então, Moisés pronunciou as palavras que selariam o destino dos rebeldes, afirmando que, se eles morressem de morte natural, ele seria um falso profeta. Mas se Deus fizesse algo novo, e a terra os engolisse, então saberiam que irritaram o Senhor, e o impensável aconteceu. Mal Moisés terminou de falar, a terra se abriu debaixo dos pés dos rebeldes. Não foi um terremoto comum, foi uma fenda precisa e localizada que tragou apenas os culpados. O verso 32 descreve a cena horripilante. E a terra abriu a sua boca, e os tragou a eles, e as suas casas, e a todos os homens de Coré, e a todos os seus bens. Não apenas Coré, Datã e Abirão, mas suas famílias inteiras e suas posses desapareceram nas entranhas da terra, que depois se fechou sobre eles sem deixar vestígios. A reação do povo foi de pânico absoluto. Todo o Israel, os que estavam em redor deles, fugiram ao grito deles, porque diziam: não suceda que também nos trague a terra. Mas o juízo não havia terminado. Enquanto os líderes rebeldes eram engolidos pela terra, os 250 homens que haviam oferecido incenso enfrentaram um destino igualmente terrível. O verso 35 relata que saiu fogo de diante do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Era o mesmo tipo de juízo que havia acontecido com Nadab e Abiú. Estes homens haviam usurpado uma função sacerdotal que não lhes pertencia e pagaram com suas vidas. Em um único dia, 253 homens pereceram por desafiar a autoridade divinamente estabelecida. Uma demonstração poderosa de que Deus não encara a rebelião contra seus servos ungidos com leviandade. O fogo que os consumiu não foi um acidente, mas um ato direto da justiça divina. Mesmo após a demonstração terrível do poder de Deus, que resultou na abertura da terra para engolir os principais rebeldes, e no fogo divino que consumiu os 250 homens que usurparam o sacerdócio, seria de se esperar que o povo de Israel tivesse aprendido a lição de forma contundente. Contudo, o que se desenrolou no dia seguinte revela a incrível obstinação da natureza humana quando dominada pelo orgulho e pelo ressentimento, uma cegueira espiritual que desafia a lógica e a razão. O relato de Números 16, verso 41,
documenta uma das reações mais espantosas e incompreensíveis em toda a Bíblia. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: "Vocês mataram o povo do Senhor." É quase inconcebível. Após testemunharem com seus próprios olhos o juízo sobrenatural e inegável de Deus, que não poupou vidas e destruiu famílias inteiras, o povo teve a audácia e a insensatez de acusar Moisés e Arão de serem os assassinos dos rebeldes. Longe de internalizarem a severa advertência divina, eles não apenas falharam em aprender a lição, mas, em sua teimosia, pioraram sua atitude, adicionando uma camada de injustiça e calúnia à sua já profunda rebeldia. Essa reação chocante desvenda algo profundamente perturbador sobre a psique humana. Quando indivíduos ou uma coletividade estão inflexivelmente determinados a manter sua posição, a justificar sua própria visão, são capazes de racionalizar qualquer evento, por mais milagroso e evidente que seja. Eles podem presenciar manifestações divinas inegáveis e, ainda assim, encontrar meios de distorcê-las ou explicá-las de uma forma que se alinhe com seus próprios preconceitos e com a narrativa que lhes convém. O povo não estava disposto a aceitar a dura verdade de que Coré, Datã e Abirão haviam estado errados, e muito menos a admitir que eles próprios haviam simpatizado e se unido a uma causa injusta e rebelde. Era infinitamente mais fácil e menos doloroso para seu orgulho transferir a culpa para Moisés e Arão do que reconhecer a sua própria cumplicidade e o fato de terem se posicionado do lado errado diante de Deus. Contudo, havia algo ainda mais grave em jogo do que a simples negação. O povo estava, em sua essência, questionando a própria justiça de Deus. Ao acusar Moisés e Arão de assassinato, estavam implicitamente declarando que Deus havia sido injusto ao punir os rebeldes. Estavam lançando dúvidas sobre a sabedoria, a retidão e a integridade do Todo-Poderoso, colocando-se como juízes do Criador. Essa atitude era de uma periculosidade extrema, vinda logo após uma demonstração tão clara e inequívoca do poder divino. Não se tratava mais de ignorância. Era um desafio deliberado e consciente à autoridade divina. O povo havia visto o que Deus podia fazer, o poder devastador de seu juízo, e em vez de temer e se arrepender, optaram por confrontar ainda mais, como se testassem os limites da paciência divina. A acusação contra Moisés e Arão era particularmente cruel e injusta. Estes dois líderes, no momento do juízo, haviam intercedido fervorosamente pelo povo, rogado a Deus para que não destruísse toda a congregação, e até mesmo arriscado suas próprias vidas para salvar os demais. Agora, eram acusados de serem os carrascos. É uma lição dolorosa sobre a natureza da liderança. Aqueles que mais se sacrificam e tomam decisões difíceis pelo bem comum são frequentemente os mais criticados e mal compreendidos. A murmuração persistente do povo não era apenas direcionada a Moisés e Arão, era fundamentalmente contra Deus mesmo. Eles questionavam a justiça divina, desafiavam a autoridade celestial e punham em dúvida a sabedoria do Todo-Poderoso. E Deus, em sua santidade e justiça, não permitiria que essa rebelião e essa afronta continuassem impunes. A paciência divina havia atingido seu limite. Se o povo não havia aprendido com o castigo dos líderes rebeldes, talvez uma lição ainda mais severa fosse necessária. E assim, a glória de Deus apareceu novamente sobre o tabernáculo. Um sinal inequívoco e ameaçador de que o juízo divino estava prestes a cair outra vez. Mas desta vez, não se restringiria a alguns líderes. Seria sobre toda a congregação que havia participado ativamente da murmuração. O povo estava à beira de uma descoberta terrível. Quando se desafia a Deus repetidamente, quando se rejeita suas lições e quando se persiste na rebelião, apesar das advertências claras e dos juízos já experimentados, as consequências podem ser muito mais devastadoras do que jamais imaginou.
Quando a glória de Deus irrompeu novamente sobre o tabernáculo pela segunda vez, Moisés e Arão, já experientes na intensidade das manifestações divinas, souberam instantaneamente que um juízo terrível estava iminente. A experiência traumática do dia anterior, que vitimou Coré, Datã, Abirão e os 250 homens, havia gravado em suas mentes a severidade e a imediaticidade das consequências quando Deus se manifesta em juízo. A morte não demorava a agir. Deus então falou a Moisés e Arão com palavras que ressoaram como uma sentença de morte para a congregação. Apartem-se do meio desta congregação e os consumirei em um momento. Números 16:45. Era a segunda vez em 2 dias que essa frase aterrorizante era proferida. Mas agora a ameaça não se restringia apenas aos instigadores da rebelião. Ela pairava sobre toda a congregação que havia persistentemente murmurado e acusado Moisés e Arão. O tempo para a paciência havia se esgotado. A reação de Moisés e Arão foi de imediata intercessão. Eles se postraram sobre seus rostos, uma postura de súplica e humildade, mas não permitiram que o luto os paralisasse. Moisés, compreendendo a urgência da situação, sabia que cada segundo era crucial. Com voz carregada de desespero, ele disse urgentemente a Arão: "Toma o incensário e põe nele fogo do altar, e sobre ele põe incenso, e vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque o furor saiu de diante do Senhor, já a mortandade começou." Era uma situação desesperadora e dramática. Enquanto Moisés falava, a plaga já havia sido deflagrada, e a morte se espalhava pelo acampamento com uma velocidade avassaladora, como um incêndio incontrolável que consome tudo em seu caminho. Cada momento de atraso significava mais vidas perdidas, mais famílias desoladas pela fúria divina. A urgência da ação de Arão era a única esperança restante para o povo. Arão, com uma obediência exemplar e uma coragem sobrenatural, não hesitou. Ele pegou o incensário, colocou o fogo sagrado do altar e o incenso aromático sobre ele e correu, literalmente correu, em direção à congregação. Ele não caminhou com a calma de um sacerdote em um ritual. Ele correu com a velocidade de alguém que compreende que milhares de vidas dependiam de sua agilidade. Era uma corrida contra a morte, onde o incensário se tornava um instrumento de salvação. Quando Arão chegou ao local onde o povo estava, o espetáculo era de horror indescritível. A mortandade já estava em pleno curso. Corpos caíam ao chão, um após o outro, sem distinção de idade, gênero ou posição social. A praga não discriminava. Era a ira de Deus se manifestando de forma tangível e implacável contra a rebelião persistente de seu povo. O cheiro de morte permeava o ar e o pânico era palpável. Mas Arão, apesar do horror, não ficou paralisado. Ele fez exatamente o que Moisés, sob a inspiração divina, lhe havia ordenado. Ele se colocou entre os mortos e os vivos. Verso 48. Essa não era apenas uma posição física, mas uma representação simbólica poderosa. Ele estava literalmente no epicentro da praga, onde a morte operava com maior força, intercedendo pelos sobreviventes. O incenso que Arão oferecia, que simbolizava as orações do povo subindo a Deus, transformou-se em uma petição urgente de misericórdia, uma súplica desesperada para que a praga se detivesse. E, milagrosamente, funcionou. O verso 48 testifica que cessou a mortandade. No entanto, o preço pago já era terrível. Ao contabilizar os mortos, descobriram que 14.700 pessoas haviam perecido na praga. Este número não incluía os que haviam morrido no dia anterior devido à rebelião de Coré. No total, mais de 15.000 vidas foram perdidas em apenas 2 dias por causa da rebelião contra a autoridade divinamente estabelecida. Famílias foram destruídas, crianças ficaram órfãs, esposas se tornaram viúvas. Uma tragédia de proporções inimagináveis,
mas que poderia ter sido evitada se o povo tivesse internalizado a lição do dia anterior. A plaga não foi um castigo arbitrário, mas a consequência direta e inexorável da rebelião persistente contra Deus. O povo havia sido testemunha do poder divino em ação, havia recebido advertências claras e inúmeras oportunidades para se arrepender, mas escolheu a teimosia e a rebelião. E a rebelião, sempre, tem suas consequências amargas. A rapidez com que a praga se manifestou e a quantidade de vidas perdidas em tão pouco tempo era aterrorizante, uma demonstração clara do poder de Deus, tanto para dar a vida quanto para tirá-la, para abençoar e para julgar. A imagem de Arão correndo com o incensário em suas mãos é uma das mais impactantes e comoventes de toda a Bíblia. Aqui estava um homem de mais de 80 anos, correndo desesperadamente para salvar as vidas das mesmas pessoas que no dia anterior o haviam acusado falsamente de assassinato. A ironia da situação é profunda. Enquanto o povo o condenava, ele arriscava a própria vida para salvá-los. Ele se tornou uma barreira literal entre a vida e a morte, sua intercessão com o incenso sagrado detendo o avanço da praga. A ação de Arão é uma bela representação da intercessão. Um homem que arrisca tudo para se colocar na brecha entre a justiça divina e a misericórdia, oferecendo seu serviço sacerdotal para aplacar a ira de Deus. Sua eficácia não se devia a méritos pessoais, mas à sua posição como sumo sacerdote designado por Deus, o que lhe conferia a autoridade divina para interceder em nome do povo. Sua obediência imediata salvou milhares de vidas, mostrando que o juízo de Deus não é caprichoso. Quando a intercessão apropriada é feita, a misericórdia pode deter a justiça. O custo, no entanto, foi imenso, uma lição dolorosa sobre o preço da rebelião. Arão retornou a Moisés, exausto, mas com a missão cumprida. Ele havia testemunhado a morte de perto, sentido o peso da destruição e o terror da ira divina. Sua ação heróica havia salvo os restantes, mas não pôde resgatar os que já haviam caído. A intercessão de Arão entre os vivos e os mortos, em última análise, ecoa profeticamente a obra de Cristo, que também se colocou entre a humanidade pecadora e a justiça divina, oferecendo sua própria vida como a expiação final pelos nossos pecados, uma ponte entre a morte e a vida eterna. Depois de 2 dias de horror e devastação que silenciaram o vasto acampamento de Israel, com mais de 15.000 vidas ceifadas pela rebelião contra a da autoridade divina, esta tragédia épica transcende o mero registro histórico. Ela se consolida como um manancial de lições atemporais, um eco que ressoa através dos séculos para instruir e alertar as gerações futuras. As verdades contidas nesse episódio não são apenas dados antigos, mas princípios vivos que continuam a moldar destinos. A primeira lição é inegociável. A autoridade divina não é negociável. Deus estabeleceu Moisés como líder e Arão como sumo sacerdote, uma designação que não emanava da vontade popular, mas diretamente do céu. Desafiar essa autoridade era, em essência, desafiar o próprio Deus. Coré, Datã e Abirão acreditaram que poderiam subverter o sistema divino, democratizando funções que Deus havia reservado para propósitos específicos. Sua morte foi a clara demonstração de que existem limites divinos que não podem ser cruzados sem consequências severas. A segunda lição desvela o poder destrutivo do orgulho, que pode cegar completamente o entendimento. Esses homens haviam testemunhado milagres espetaculares, experimentado a libertação divina e sido testemunhas oculares do poder de Deus. Contudo, o orgulho os cegou para a realidade de quem era o verdadeiro autor de sua salvação. O ego os levou a crer que mereciam posições que não lhes eram devidas, convencendo-os de que Moisés havia excedido sua autoridade, quando, na verdade, ele apenas cumpria a vontade de Deus. A terceira lição adverte que a rebelião é contagiosa. Coré, Datã e Abirão não se rebelaram sozinhos.
Eles conseguiram convencer 250 homens proeminentes e, em seguida, grande parte do povo. A rebelião se espalhou como uma epidemia, infectando milhares de pessoas. Esta lição é particularmente relevante para os nossos dias, onde a autoridade é constantemente questionada e a individualidade é frequentemente exaltada acima de qualquer hierarquia. A história de Coré nos lembra que rejeitar a autoridade divina tem consequências profundas para a coletividade. A quarta lição oferece um raio de esperança através da intercessão. Mesmo no meio do juízo mais severo, a misericórdia de Deus pode ser alcançada através da intercessão apropriada. Arão, correndo com o incensário entre os vivos e os mortos, demonstrou que existe um caminho para deter a ira divina. Sua ação salvou milhares de vidas, provando que Deus não se deleita na destruição, mas deseja que todos se arrependam e vivam. A intercessão é uma ponte entre a justiça e a misericórdia, um meio pelo qual a graça pode triunfar sobre o juízo.